Ciências, unidade 1, tema 1. Não, unidade 2. Seleção natural. Atualmente, as evidências disponíveis levam aos cientistas a explicar a diversidade dos seres vivos como resultado da evolução biológica. Já na antiguidade, alguns pescadores e filósofos haviam levantado a hipótese de que seres vivos se transformam ao longo do tempo, embora não houvesse evidências científicas de que isso ocorresse. As primeiras tentativas formais de explicar a origem da diversidade de seres vivos só ocorrem entre o final do século XV e do início do século X. Essas explicações destacam-se aquelas propostas por alguns naturalistas da época, como Jean-Baptiste Pierre Antoine e Monnet, a teoria desenvolvida por Charles Robert Darwin e Alfred Russel Wallace. As ideias evolucionistas de Lamarck. A teoria criada por Lamarck, conhecida atualmente como lamarckismo, baseia-se em alguns princípios como lei do uso e desfruto. Afirma-se que o órgão que desenvolve ao ser usado, caso contrário, ela regride. O uso de um órgão dependeria das condições impostas pelo ambiente e da necessidade de cada espécie. Lei da transmissão de caracteres adquiridos. Declara que as características adquiridas por um indivíduo por uso são transmitidas de seus descendentes. Dessa forma, ao longo de muitas gerações, o acúmulo de pequenas mudanças graduais provocaria modificações significativas nas populações, podendo dar origem a novas espécies. Atualmente, as ideias de Lamarck não são mais aceitas em sua totalidade, depois saber-se que as contribuições de Darwin e Wallace. O naturalista inglês Charles Darwin coletou dados diversos durante a viagem a bordo do navio Beagle, iniciada em 1831. Darwin visitou vários locais ao redor do mundo, entre eles a América do Sul, incluindo o Brasil. Uma de quais suas paradas foi no arquipélago de Galápagos. Atualmente pertence ao Equador. Darwin regressou dessa viagem em 1836, com muitas anotações e material coletado para estudo. De volta à Inglaterra, Darwin dedicou mais de 2 décadas ao intenso estudo do material coletado, como aves, lagartos, besouros e plantas, até fósseis. Pesquisando esse material, começou a levantar informações das ciências científicas e elaborar a teoria que explicasse, entre outros fatos, a origem da diversidade de seres vivos na Terra. Em 1858, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace, que também fizera viagens exploratórias ao redor do mundo, enviou a Darwin um resumo de seus estudos. Nesse resumo, ele afirmava que seres vivos evoluíam e que as espécies surgiam por meio de uma seleção realizada pelo ambiente, a seleção natural. Surpreso com a semelhança entre suas descobertas de Wallace, Darwin escreveu
uma carta a um amigo, o geólogo escocês Charles Ley, afirmando que os escritos de Wallace eram um excelente resumo do trabalho que ele próprio tinha realizado nos últimos 22 anos. Em 1º de julho de 1858, Darwin e Wallace apresentaram seus trabalhos sobre a evolução na Sociedade Linneana de Londres. Como Darwin apresentou argumentos mais conscientes no livro Da Origem das Espécies das Terras. A ideia evolução por seleção natural foi denominada darwinismo. O trabalho de Wallace, no entanto, foi essencial para ajudar a validar darwinismo. A seleção natural. De acordo com a teoria proposta por Darwin e Wallace, as modificações da população e das espécies dos seres vivos dependem da seleção natural. Para compreender melhor como esses processos ocorrem, temos que conhecer algumas características da população de seres vivos e do ambiente que elas vivem. Os indivíduos da mesma população são idênticos entre si. Eles apresentam variações nas características individuais, o que é conhecido como variabilidade. Além disso, eles competem entre si em recursos limitados do ambiente, como alimento, abrigo e parceiros reprodutivos. Dessa forma, dependendo das condições ambientais, os indivíduos da mesma população que apresentem determinadas características podem ter mais chances de sobreviver que os seus companheiros. Em decorrência disso, eles também têm mais chances de se reproduzir e transmitir a seus descendentes essas características vantajosas. Ocorre, portanto, um processo natural de seleção de características, uma vez que ele é mediado pelo ambiente. Acabou.